Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. O nascimento de uma terra entre a serra e o mar. Imagine um lugar coberto por mata densa, onde o silêncio da natureza era quebrado apenas pelo som dos rios correndo entre as pedras, pelo canto distante das aves e pelos passos de povos indígenas que conheciam cada trilha daquela terra. Muito antes de existir qualquer estrada, qualquer cidade ou qualquer fábrica, existia apenas a imensidão da borda do campo. E foi ali, naquele território misterioso entre o Planalto e o mar, que começou uma das histórias mais fascinantes do Brasil. Mas para entender essa história, precisamos voltar ao século XVI, quando um homem cruzou os limites do mundo conhecido e mudou para sempre o destino dessa região. Esse homem se chamava João Ramalho. Sua chegada ao Brasil permanece cercada de mistério. Alguns dizem que ele naufragou, outros acreditam que fugia de conflitos na Europa. O que sabemos, com certeza, é que ele apareceu na costa paulista muito antes de muitos outros colonizadores portugueses. Mas o mais impressionante não foi sua chegada, foi o que ele fez depois. Ao invés de permanecer entre os portugueses, João Ramalho decidiu viver entre os povos indígenas da região. Ele aprendeu seus costumes, sua língua, seus modos de viver. Casou-se com Bartira, filha do poderoso cacique Tibiriçá, líder da nação dos Guaianazes. Esse encontro entre culturas mudaria completamente o destino da região. Quando Martim Afonso de Souza chegou ao Brasil em 1532 para organizar a colonização da capitania de São Vicente, encontrou algo inesperado. No meio de um grande cerco indígena contra os portugueses, surgiu um homem falando português. Era João Ramalho, e foi ele quem mediou a paz entre os dois mundos. Graças a essa aliança improvável, os portugueses descobriram algo extraordinário. Existia um grande aldeamento indígena serra acima, onde milhares de pessoas viviam. Ali, naquele ponto estratégico entre o litoral e o interior, surgiria um novo povoamento. No dia 8 de abril de 1553, nascia oficialmente a Vila de Santo André da Borda do Campo. Ela se tornaria o primeiro núcleo de povoamento do Brasil fora do litoral. João Ramalho foi nomeado alcaide, uma espécie de prefeito da época. Mas aquela vila estava longe de ser tranquila. A região era constantemente atacada por tribos rivais, especialmente os carijós, que viam os guaianazes como inimigos. A vila vivia sob tensão constante. Como se isso não bastasse, surgia também um conflito religioso. Os jesuítas, que haviam fundado o Colégio de São Paulo em Piratininga, criticavam duramente João Ramalho. Eles acusavam o líder da vila de viver segundo costumes indígenas e de manter práticas consideradas pecaminosas pela igreja. A tensão aumentava. Ataques indígenas de um lado, pressões religiosas do outro, até que, em 1560, o governador-geral do Brasil tomou uma decisão radical. Ele ordenou a transferência completa da população da vila para perto do Colégio de Piratininga.
A nova localidade seria mais fácil de defender. Assim surgia a cidade que hoje conhecemos como São Paulo. E com isso, a primeira vila da borda do campo desaparecia, sem ruínas, sem vestígios, sem sequer um local exato confirmado até hoje. Mas embora a vila tenha desaparecido, a história daquela terra estava apenas começando, porque durante décadas a região permaneceria silenciosa, como se estivesse esperando algo ou alguém, e séculos depois, esse território voltaria a despertar. A terra adormecida e o surgimento de São Bernardo. Após o desaparecimento da vila de Santo André, da borda do campo, a região mergulhou em um longo período de silêncio. Durante mais de um século, quase nada mudou ali. A mata voltou a dominar o território. Poucos lavradores, alguns criadores de gado e viajantes solitários cruzavam as trilhas da antiga borda do campo. Mas mesmo nesse período aparentemente esquecido, algo importante estava prestes a acontecer. No ano de 1637, uma decisão mudaria novamente o destino daquelas terras. Um homem chamado Miguel Aires Maldonado decidiu doar uma grande extensão de terras para os monges beneditinos do Mosteiro de São Bento. Essa sesmaria havia sido herdada de seu sogro, Amador de Medeiros, e abrangia uma vasta área da região. Durante anos, os monges praticamente não ocuparam aquelas terras, mas no início do século XVIII, tudo mudou. Eles decidiram construir ali uma grande fazenda, uma propriedade agrícola que se tornaria o novo centro de vida da região. A sede da fazenda ficava próxima ao encontro do Ribeirão dos Meninos com o antigo caminho que ligava São Paulo ao litoral. Hoje, esse ponto histórico estaria próximo da confluência das avenidas Vergueiro e Kennedy, e foi ali que nasceu o nome que mudaria a história da região. Em 1717, o abade Frei Bartolomeu da Conceição ordenou a construção de uma pequena capela. Uma capela dedicada a São Bernardo. Era simples, pequena, mas representava algo muito maior. Ao redor dela, surgia lentamente um novo povoado, e a antiga borda do campo passou a ser conhecida como Bairro de São Bernardo. Mas o crescimento ainda era lento, até que um acontecimento transformaria completamente a dinâmica econômica da região. Entre 1789 e 1791, foi construída uma importante obra de engenharia na Serra do Mar, a Calçada do Lorena. Essa estrada facilitava enormemente o transporte de mercadorias entre o Planalto e o litoral. Antes disso, descer a serra era uma aventura perigosa. Agora, o caminho estava muito mais acessível. E quem dominava esse transporte eram os tropeiros. Homens que guiavam grandes tropas de mulas carregadas de mercadorias, principalmente açúcar. São Bernardo ficava exatamente no meio do caminho entre São Paulo e Santos. Isso transformou a região em um ponto estratégico. Tropeiros paravam ali, descansavam, trocavam mercadorias, reabasteciam suas tropas. A pequena comunidade crescia lentamente ao redor desse movimento. Casas simples surgiam, pequenos comércios apareciam e uma nova sociedade começava a se formar. Era uma vida dura, cheia de desafios, mas cheia de esperança, porque cada tropeiro que passava por ali trazia também notícias do mundo, novas ideias, novos sonhos, e aos poucos, São Bernardo deixava de ser apenas um ponto no caminho. Ela começava a se transformar em uma comunidade de verdade, mas ainda faltava algo essencial para consolidar esse crescimento. Um centro espiritual, um ponto de união para todos os moradores. E foi essa necessidade que levaria à criação da freguesia de São Bernardo.
Um passo decisivo que marcaria o nascimento oficial da cidade. A freguesia nasce e o primeiro centro urbano surge. No início do século XIX, algo começava a mudar na vida dos moradores daquela pequena comunidade que crescia lentamente na antiga borda do campo. As tropas de mulas continuavam passando pelo caminho do mar. Tropeiros vinham e iam. Mercadorias circulavam. Mas faltava algo essencial. Faltava uma estrutura organizada. Faltava uma autoridade religiosa permanente. Faltava um símbolo que unisse aquela população espalhada. E foi então que a história deu mais um passo decisivo. No ano de 1805, o bispo diocesano, Dom Mateus de Abreu Pereira, tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino daquela comunidade. Ele transformou a pequena capela construída pelos monges beneditinos em uma capela curada, determinando que ali deveria existir um capelão permanente para atender espiritualmente os moradores da região. Pela primeira vez, São Bernardo deixava de ser apenas um ponto de passagem. Ela começava a se transformar em uma comunidade estruturada. Mas essa decisão não foi recebida com entusiasmo por todos. Os monges beneditinos consideraram a medida uma interferência indevida em sua propriedade. Afinal, a capela havia sido construída dentro das terras da fazenda beneditina. O conflito começou. De um lado, os monges. Do outro, as autoridades religiosas e os moradores que desejavam uma igreja ativa na região. A disputa duraria anos, mas a pressão da população falava mais alto. E, finalmente, em 21 de outubro de 1812, um alvará do príncipe regente Dom João VI autorizou oficialmente a criação da freguesia de São Bernardo. Esse momento foi um divisor de águas, porque a nova freguesia abrangia um território gigantesco, praticamente toda a região que hoje conhecemos como Grande ABC Paulista. Mas o problema da localização da igreja ainda persistia. A capela dos monges poderia ser usada apenas provisoriamente. Então, o padre responsável pela freguesia, José Basílio Cardim, decidiu procurar outro local para estabelecer definitivamente a sede religiosa. A primeira tentativa foi frustrante. O terreno escolhido ficava no topo de um outeiro estéril, sem água, com ventos violentos que tornavam impossível a realização das atividades religiosas. Era preciso encontrar outro lugar. Foi então que o tenente-coronel Daniel Pedro Müller, engenheiro do Corpo Real, entrou em cena. Ele analisou a região e escolheu um novo ponto, cerca de 600 passos de distância do primeiro. O terreno pertencia ao lavrador Manuel Rodrigues de Barros, e ele foi cedido à igreja. Ali foi construída, em 1814, a Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem. Essa capela se tornaria o verdadeiro coração da comunidade. Ao redor dela, as primeiras ruas começaram a surgir. Em 1825, foi inaugurada a Igreja Matriz de São Bernardo, e com ela nascia oficialmente o primeiro núcleo urbano da cidade. Em 1833, 5 ruas foram demarcadas. Hoje, elas ainda existem, com os nomes que atravessaram os séculos: Rua Marechal Deodoro, Rua Santa Filomena, Rua Doutor Flacker, Rua Rio Branco, Rua Padre Lustosa. Ali começava a nascer o centro histórico de São Bernardo do Campo. Mas enquanto a cidade crescia, o mundo estava mudando rapidamente. E uma nova revolução estava prestes a transformar completamente o destino daquela comunidade. Uma revolução feita de ferro, vapor e trilhos. O fim dos tropeiros e a chegada dos imigrantes. Durante décadas, a economia de São Bernardo girou em torno de um único elemento:
o tropeirismo. As tropas de mulas transportavam açúcar, alimentos e mercadorias entre o interior paulista e o Porto de Santos. Era um sistema lento, mas era o único existente. Até que algo mudou tudo. Em 1867, foi inaugurada a São Paulo Railway, a estrada de ferro que ligava São Paulo a Santos. Essa ferrovia revolucionou o transporte no estado. O que antes levava dias, agora levava horas. Mercadorias passaram a viajar pelos trilhos, muito mais rápido, muito mais barato, muito mais eficiente. E isso teve uma consequência devastadora para o velho sistema de transporte. Os tropeiros desapareceram, o caminho do mar perdeu importância. E São Bernardo, que dependia desse fluxo, entrou em declínio. Parecia que a cidade voltaria a cair no esquecimento, mas o destino tinha outros planos. No final do século XIX, uma nova força começou a transformar completamente a região: a imigração europeia. Entre 1877 e 1897, o governo imperial criou vários núcleos coloniais ao redor de São Paulo. Um deles foi o Núcleo Colonial de São Bernardo. Famílias inteiras atravessaram o oceano em busca de uma nova vida. Italianos, alemães, poloneses, austríacos e muitos outros. Eles chegaram trazendo sonhos, esperança e uma enorme disposição para trabalhar. O impacto foi imediato. Antes da imigração, São Bernardo tinha cerca de 157 habitantes. Poucos anos depois, a população ultrapassava 2.000 pessoas. Os colonos abriram estradas, plantaram lavouras, construíram casas, criaram comunidades inteiras e, mais do que isso, trouxeram novas habilidades, entre elas, uma que se tornaria marca registrada da cidade: a marcenaria. Italianos e alemães dominavam a arte de trabalhar a madeira, e logo começaram a surgir pequenas oficinas de móveis. O que começou como trabalho artesanal se transformaria décadas depois em um poderoso setor industrial. Mas antes disso, São Bernardo precisava conquistar algo fundamental: sua autonomia política. E essa conquista estava muito próxima: o nascimento do município e a luta pela autonomia. No final do século XIX, São Bernardo já não era mais apenas uma pequena comunidade rural. A imigração havia transformado completamente a região. Novas famílias, novas atividades econômicas, novas oportunidades. O crescimento populacional era evidente. E com ele surgiu uma ambição coletiva: a ambição de se tornar município. Naquela época, São Bernardo ainda era subordinada à cidade de São Paulo. Isso significava menos autonomia, menos recursos, menos poder de decisão. Mas os moradores acreditavam que a cidade já tinha tamanho e importância suficientes para governar seu próprio destino. E, finalmente, em 12 de março de 1889, esse sonho se tornaria realidade. A Lei nº 38 foi sancionada pelo presidente da província, Pedro Vicente de Azevedo. Nascia oficialmente o município de São Bernardo. Era um território imenso. Ele incluía toda a região que hoje corresponde a várias cidades do Grande ABC. Mas a instalação oficial da administração municipal ocorreria apenas no ano seguinte, em 2 de maio de 1890. 2 anos depois, em 29 de setembro de 1892, tomava posse a primeira Câmara de Vereadores da cidade. São Bernardo agora governava seu próprio destino, mas novos desafios surgiriam, porque no início do século XX, um novo tipo de riqueza começava a surgir na cidade. Uma riqueza feita de indústria, carvoarias, serrarias, fábricas de móveis, oficinas, pequenos empreendimentos familiares. A cidade começava lentamente a se industrializar, mas ao mesmo tempo, um novo rival estava crescendo:
um distrito que logo superaria São Bernardo em importância. Esse distrito se chamava Santo André, e essa rivalidade mudaria completamente a história da cidade. A cidade do automóvel e o nascimento de uma metrópole. A década de 1930 trouxe uma das maiores crises políticas da história de São Bernardo. Naquele período, o Brasil vivia sob o regime de Getúlio Vargas. Em 1938, o interventor estadual, Adhemar de Barros, tomou uma decisão polêmica. A sede do município foi transferida para Santo André. São Bernardo foi rebaixada a simples distrito. Foi um golpe duro, uma humilhação política. Mas a reação não demorou. Moradores da cidade, empresários, trabalhadores, comerciantes e líderes locais decidiram lutar para recuperar a autonomia. Eles criaram um movimento organizado e buscaram apoio de uma figura extremamente influente. O banqueiro Wallace Cochrane Simonsen. Com sua liderança e influência política, o movimento ganhou força. Em 1943, foi fundada a Sociedade Amigos de São Bernardo. E no ano seguinte, após intensa articulação política, veio a vitória. Em 30 de novembro de 1944, o governo estadual decretou a recriação do município. Mas agora com um novo nome, São Bernardo do Campo. A instalação oficial aconteceu em 1º de janeiro de 1945. Wallace Simonsen foi nomeado o primeiro prefeito. Mas a maior transformação da cidade ainda estava por vir. Em 1947, foi inaugurada a rodovia Anchieta. Essa estrada conectava diretamente São Paulo ao Porto de Santos e passava exatamente por São Bernardo. Isso mudou tudo. Indústrias começaram a chegar. Primeiro algumas, depois muitas. Gigantes automobilísticas instalaram suas fábricas. Volkswagen, Ford, Scania, Mercedes-Benz, Toyota, Karmann, Ghia, São Bernardo se transformava rapidamente. A pequena vila do início do século XX virava um gigante industrial. A população explodiu. Em 1950, eram 29 mil habitantes. Em 1980, eram mais de 425 mil pessoas. Migrantes chegaram de todo o Brasil. Mineiros, baianos, pernambucanos, cearenses, paranaenses. Cada um trazendo sua cultura, sua história, seus sonhos. Mas junto com a industrialização, surgiu também uma poderosa força social, o movimento sindical. Nas décadas de 1970 e 1980, São Bernardo se tornaria o palco de algumas das maiores greves da história do Brasil. Movimentos que ajudariam a mudar os rumos políticos do país. E hoje, São Bernardo do Campo é muito mais do que uma cidade industrial. Ela é um símbolo de transformação, de resistência, de trabalho, de reinvenção, de gente que construiu uma metrópole a partir de uma pequena vila perdida entre a serra e o mar. E talvez essa seja a maior lição da história de São Bernardo. Cidades não são feitas apenas de ruas e prédios. Elas são feitas de pessoas, de coragem, de luta, de sonhos que atravessam gerações. E cada esquina da cidade ainda guarda um pedaço dessa história. Uma história que continua sendo escrita. São Bernardo do Campo nasceu da mistura de culturas, da coragem de pioneiros, do trabalho de imigrantes, da luta de operários e da persistência de um povo que nunca aceitou desaparecer da história. De uma vila esquecida a um dos maiores polos industriais da América Latina. Essa cidade prova algo poderoso. Grandes histórias começam em lugares improváveis e continuam sendo escritas todos os dias. Talvez você caminhe por uma rua de São Bernardo hoje sem imaginar que ali passaram tropeiros, imigrantes, operários, líderes que mudaram o destino do Brasil. Mas cada passo na cidade é também um passo dentro da história.
E agora eu te faço uma pergunta. Qual será o próximo capítulo dessa história? Talvez ele esteja sendo escrito exatamente agora, por pessoas como você. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. And I ain't never gonna stop. Come on, listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Never gonna stop. No, no, no.
start.